Já percebeu como no Bostil a grama do vizinho parece sempre ser mais verde? Não importa se o seu vizinho tá lutando para sobreviver ou se tá bem de vida, sempre vai ter alguém de olho, não para admirar, mas para querer que aquilo dê errado. É quase uma tradição cultural. Aqui, a gente não celebra o sucesso do outro. A gente torce para ele tropeçar. O sucesso alheio parece mais uma afronta do que uma inspiração. E isso não é só uma característica qualquer. É quase um esporte nacional. Você arruma um emprego novo, lá vem alguém dizendo: "Ah, mas será que vai dar certo? Compra um carro. Ih, tá ostentando, hein? Deve estar cheio de dívida. Faz uma viagem? Deve ser com dinheiro do auxílio." No Bostil, o sucesso não é motivo de orgulho. É uma espécie de crime que desperta olhares tortos e comentários maldosos. Parece que a felicidade de um é um tapa na cara do outro. A mentalidade é simples. Se eu não tenho, por que ele pode ter? E olha só como a gente é criativo com isso. A inveja aqui é disfarçada de crítica construtiva, de preocupação, até de piadinha. É aquela frase que começa com "não é por nada, mas..." e termina com uma indireta que dá vontade de sair correndo. E o mais irônico é que, enquanto a gente perde tempo se preocupando com o que o outro está fazendo, a nossa vida continua exatamente no mesmo lugar. E adivinha? A culpa não é do vizinho com a grama verde, é da gente mesmo. Mas calma, que isso não acontece só no dia a dia, não. Essa cultura da inveja está em todo lugar, na política, no trabalho, nas redes sociais. Parece que está enraizado na gente. O sucesso de alguém vira tendência, e aí todo mundo copia, até que enjoa e começa a criticar. É como um ciclo infinito de quero o que ele tem, mas não quero admitir. E sabe o que é pior? Isso vai muito além de um comportamento individual. A inveja virou parte da identidade coletiva do bostileiro, e a gente precisa falar sobre isso antes que seja tarde. Agora pensa comigo. Por que será que essa mentalidade está tão enraizada? Será que é porque a gente cresceu num país onde a desigualdade grita e, no fundo, a gente foi ensinado a olhar para o outro como inimigo? Ou será que é pura falta de hábito de celebrar as conquistas alheias? É revoltante, mas ao mesmo tempo engraçado, porque no Bostil, a inveja não tem limite. Ela vai do vizinho que comprou uma TV nova até o famoso que está ganhando aplauso na internet. Se você acha que a inveja no Bostil é só uma fofoca casual entre vizinhos, olha, tá na hora de rever esse conceito. A verdade é que a inveja daqui não tem limites. Ela não se contenta em olhar de rabo de olho o carro novo do colega ou a reforma da casa do lado. Ela é insaciável. Atinge todo mundo sem filtro, do vizinho que finalmente conseguiu trocar de geladeira ao famoso que aparece na TV com um sorriso no rosto. É quase uma arte, só que tóxica. E não importa se você está só tentando melhorar sua vida ou se está bombando nas redes sociais. Sempre vai ter alguém torcendo para que você tropece. No Bostil, a inveja é muito mais do que desejar o que o outro tem. É sobre desmerecer o esforço e torcer para que o outro não vá longe demais. Comprou um carro novo? Lá vem o comentário. Deve ter se atolado em dívida. Conseguiu um emprego melhor? Só conseguiu porque conhece alguém. E quando a pessoa realmente está subindo na vida, parece que desperta algo ainda pior. Uma necessidade quase automática de diminuir. A lógica é simples e cruel. Se eu não tenho, ninguém merece ter. Olha, aqui no canal eu tô sempre trazendo a real sobre as coisas que ninguém gosta de falar, igual essa cultura de inveja que está enraizada no Bostil. Se você chegou até aqui, já sabe o quanto é importante discutir esses temas e abrir os olhos para essa realidade. Então, por favor, se inscreve no canal. Não custa nada para você, mas para mim faz toda a diferença e me dá forças para continuar trazendo conteúdos como esse. Bora juntos fazer essa mensagem chegar mais longe? Só clicar aí no botão de inscrever. Eu conto com você. Agora, se nas relações diárias isso já é pesado, nas redes sociais a coisa vira um espetáculo. O ambiente perfeito para destilar comentários ácidos e indiretas disfarçadas de opinião. Postou uma foto de férias? Com o dinheiro que ganha, até eu viajava. Anunciou um novo projeto? Olha só quem pensa que é empreendedor agora. É impressionante como a internet amplificou algo que já estava no DNA do bostileiro, a obsessão por diminuir o outro. E o mais louco
é que isso não para. O ciclo da inveja se retroalimenta. E não pense que isso acontece só em uma direção. Quem tem menos olha para quem tem mais com desconfiança e ressentimento. Mas quem está no topo também não quer que ninguém suba. É como se o sucesso fosse um bolo pequeno demais e todo mundo quer a maior fatia, mesmo que isso signifique puxar o tapete do outro. A inveja vira uma barreira invisível que impede todo mundo de crescer junto, porque enquanto um está tentando avançar, o outro está gastando energia para puxar para baixo e, no fim, todo mundo fica no mesmo lugar. E isso é o pior. A inveja vai além do indivíduo. Ela se espalha na forma como a gente enxerga o mundo, na maneira como lidamos com as conquistas dos outros e até nas nossas ambições. É uma mentalidade coletiva que suga o potencial de toda uma sociedade. Mas se você acha que isso só afeta os vizinhos e os influencers, espera para ver como isso reflete em algo muito maior, em cada detalhe da vida social e até nas estruturas que a gente construiu ao longo dos anos. A inveja no Bostil não é só um problema individual, ela vai muito além e se espalha como um vírus pela sociedade. Ela afeta desde as pequenas interações, como uma conversa no trabalho, até a maneira como a gente organiza nossa vida em comunidade. Parece exagero, mas não é. O impacto disso está em todo lugar, nos relacionamentos que não duram, nas equipes que não funcionam, nos projetos que nunca saem do papel. É como se a inveja tivesse plantado uma desconfiança generalizada. Se alguém está indo bem, só pode ser porque está tirando algo de mim. E isso trava tudo. Imagina um grupo de trabalho onde, ao invés de colaboração, o que impera é a competição desleal. Ninguém quer compartilhar conhecimento, ninguém quer ajudar o outro, porque no fundo, todo mundo tem medo de que o colega brilhe mais. A inveja cria um ambiente tóxico, onde a ideia de crescer junto simplesmente não existe. E isso não fica restrito ao ambiente profissional. Nas amizades, nos relacionamentos e até dentro das famílias, ela age como um veneno silencioso, corroendo laços que deveriam ser de apoio. E sabe o que é mais curioso? Mesmo quem está sendo invejado acaba sendo afetado. Quem alcança algum sucesso no Bostil tem que lidar com uma constante sensação de culpa, como se tivesse feito algo errado. Não basta conquistar algo, você ainda precisa justificar por que mereceu aquilo. E muitas vezes, o medo de ser alvo de inveja faz com que as pessoas escondam suas vitórias, diminuam suas conquistas e, pior, evitem sonhar mais alto. A inveja não só impede que a gente comemore as vitórias alheias, mas também sufoca os sonhos de quem tenta vencer. E isso se reflete na maneira como a gente enxerga o sucesso em geral. Em vez de inspiração, ele vira um motivo de ressentimento. E sabe o que é mais trágico? Enquanto a gente gasta energia torcendo contra o outro, o verdadeiro problema, que é o sistema desigual que prende todo mundo, continua intocado. É como se a inveja fosse uma distração, um jeito de canalizar frustrações individuais em alvos errados. Ao invés de se unir para lutar por mudanças reais, a sociedade fica ocupada demais brigando entre si. E isso não é só uma questão de comportamento, é quase estrutural. A inveja está embutida na forma como a gente se relaciona, no jeito como o bostileiro encara o trabalho, a política e até a cultura. Mas essa cultura de ninguém pode brilhar mais que eu não surge do nada. Ela tem raízes profundas que vêm da maneira como fomos ensinados a nos comparar, a medir nosso valor pelo sucesso dos outros e a tratar o crescimento alheio como uma ameaça. E, se isso está em todo lugar, a pergunta que fica é: como romper esse ciclo? Rompendo o ciclo da inveja no Bostil parece quase impossível, mas é justamente por isso que a gente precisa falar sobre isso. Não dá mais para continuar nesse jogo de puxar para baixo, onde ninguém cresce de verdade porque todo mundo está ocupado demais olhando para o lado em vez de olhar para frente. Mas será que dá para sair desse ciclo? A resposta é sim, mas isso exige uma mudança completa de mentalidade. Tudo começa com a forma como a gente encara o sucesso do outro. A gente precisa parar de ver a conquista alheia como uma ameaça e começar a enxergá-la como um exemplo de que também é possível. Quando alguém conquista algo,
Isso não diminui o que você pode conquistar. Pelo contrário, deveria ser uma prova de que o caminho existe, de que dá para chegar lá. Mas, no Bostil, a gente foi treinado a pensar que o bolo é pequeno. E se alguém pega um pedaço maior, você automaticamente perde. É essa mentalidade de escassez que precisa ser quebrada. E isso começa nas pequenas coisas, sabe? Reconhecer o esforço de alguém, comemorar as vitórias do outro, mesmo que sejam pequenas. Mas não é só sobre elogiar. É sobre mudar o jeito como a gente reage internamente. Porque a inveja começa dentro da gente, naquele pensamento automático de por que ele e não eu? O desafio é substituir isso por um que bom que ele conseguiu, agora é minha vez de tentar. Não é fácil, mas é libertador. Agora pensa no que isso poderia fazer pela sociedade como um todo. Imagina se, ao invés de gastar energia torcendo contra, a gente começasse a colaborar mais. Se os grupos no trabalho fossem realmente equipes, se as comunidades se unissem para buscar soluções juntas, se as pessoas começassem a se apoiar em vez de competir. Parece utopia, mas é exatamente o oposto. É o que deveria ser natural. Só que para isso acontecer, a gente precisa começar a desconstruir essa cultura tóxica de comparação constante e aprender a olhar para a própria jornada. Você já sentiu que a inveja está presente no seu dia a dia? Seja no trabalho, nas redes sociais ou até nas amizades. Como você lida com isso? Já passou por uma situação onde teve que esconder suas conquistas por medo do julgamento dos outros? Me conta aqui nos comentários, porque é com essas trocas que a gente começa a entender e, quem sabe, mudar essa cultura. Tô de olho e quero saber sua opinião. O mais interessante é que, quando a gente quebra esse ciclo, todo mundo ganha. Quem tá no topo não precisa viver com medo de ser derrubado. Quem tá começando se sente inspirado e encorajado, e a sociedade como um todo começa a avançar. Mas a grande pergunta que fica é: será que a gente está realmente disposto a fazer isso? Ou será que, no fundo, a gente se acomodou tanto com essa mentalidade de inveja que nem sabe mais como seria viver de outro jeito? Talvez a resposta esteja na forma como a gente lida com as nossas próprias frustrações. Porque, no fundo, a inveja é só um reflexo disso. A incapacidade de aceitar que nem tudo vai acontecer no nosso tempo e do nosso jeito. A gente olha para o sucesso do outro e, em vez de pensar, o que eu posso fazer para chegar lá? A gente pensa, por que ele conseguiu e eu não? É um ciclo que não só desgasta emocionalmente, mas também impede qualquer avanço real. E sabe o que é mais curioso? Quando a gente decide focar na própria caminhada, a inveja perde força. Porque, de repente, o sucesso do outro deixa de ser uma ameaça e vira algo neutro ou até positivo. É como se você finalmente percebesse que está correndo uma maratona própria e não uma corrida contra os outros. E quando essa mentalidade muda, o impacto não é só interno. Ele reverbera em tudo à sua volta. As pessoas percebem quando você se torna mais seguro, mais focado, e isso cria um efeito dominó que inspira quem está ao seu redor. A grande questão é, como transformar isso em um movimento coletivo? Porque, enquanto a mudança for só individual, ela vai ser limitada. Mas imagina o que poderia acontecer se a gente começasse a aplicar essa ideia em escala maior? Se as escolas ensinassem desde cedo a importância de celebrar conquistas alheias? Se o ambiente de trabalho promovesse colaboração ao invés de competição desenfreada? Se as redes sociais fossem menos palco de comparações e mais espaço de aprendizado? É possível criar essa mudança, mas exige esforço. Exige questionar hábitos que a gente nem percebe mais, como aquele comentário sem maldade, que na verdade é cheio de veneno, ou aquela risada discreta quando alguém tropeça. É sobre reconstruir a maneira como a gente se relaciona, não só com os outros, mas com as nossas próprias ambições. E isso só vai acontecer quando a gente aceitar que o sucesso de alguém não rouba o nosso brilho. A inveja, por mais que pareça algo que afeta o outro, na verdade destrói quem sente de dentro para fora. É como uma chama que a gente alimenta diariamente, mas que só queima a gente mesmo. Quem vive dominado por esse sentimento está sempre em guerra com uma versão distorcida da realidade, se comparando com os outros e se achando menos capaz ou menos merecedor.
No fundo, a inveja é uma forma de autossabotagem disfarçada de indignação. O grande problema é que a gente nem percebe o quanto isso consome energia. A pessoa que vive invejando o outro perde horas preciosas planejando como minimizar o sucesso alheio, imaginando cenários onde o outro fracassa ou até criando justificativas para não tentar melhorar a própria vida. Enquanto isso, quem está sendo invejado segue sua caminhada e muitas vezes nem sabe que está sendo alvo de tanta negatividade. E isso tem um impacto direto na saúde emocional. O invejoso está sempre insatisfeito, sempre achando que está ficando para trás, sempre com aquela sensação de que a felicidade está fora de alcance. É uma armadilha mental que impede o crescimento pessoal e, pior ainda, acaba se espalhando para quem está ao redor. Esse ciclo de comparação e ressentimento se torna tóxico e influencia até as relações mais próximas, como amizades, famílias e parcerias profissionais. Mas o que torna a inveja tão perigosa é que ela se alimenta de uma ilusão. A gente vê o sucesso do outro, mas não enxerga o esforço que foi feito para chegar lá, os sacrifícios que ninguém contou, os desafios que a pessoa enfrentou. A inveja é cega para isso, porque só se interessa pelo resultado, nunca pelo caminho. E é por isso que ela é tão destrutiva. Ela faz a gente acreditar que o sucesso dos outros é um privilégio injusto, enquanto ignora o trabalho e as dificuldades que vieram antes. A inveja é um fardo pesado demais para carregar. É um sentimento que não contribui em nada para quem sente e não muda a vida de quem é alvo. Então, por que continuar vivendo assim? Será que vale a pena gastar tanto tempo e energia nutrindo algo que não traz nenhum benefício real? Ou será que está na hora de largar esse peso e começar a focar no que realmente importa? Se você chegou até aqui, já sabe o quanto a inveja pode ser destrutiva, tanto para quem sente quanto para a sociedade como um todo. Agora, que tal ajudar essa mensagem a chegar em mais pessoas? Já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a real, sem filtro, sobre as coisas que ninguém gosta de discutir. Clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo como esse. Me conta aqui nos comentários. Você já percebeu como a inveja afeta as suas relações ou até o ambiente ao seu redor? Já sentiu ou foi alvo de algo assim? Quero saber o que você pensa sobre esse tema e como a gente pode mudar essa mentalidade no Bostil. Deixa sua opinião aqui embaixo, que eu sempre tô lendo. Compartilha esse vídeo com aquele amigo que vive reclamando do sucesso dos outros ou que precisa entender como a inveja atrapalha todo mundo. Vamos espalhar essa mensagem e começar a mudar essa cultura tóxica juntos. E antes de sair, clica no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela agora. Nele eu falo sobre o drama escondido nas favelas do Bostil, uma realidade que mistura luta, resistência e muito descaso. É uma continuação importante dessa discussão. Te vejo lá.